Consegui resolver aqui, era só problema de estrutura mesmo, de infraestrutura de rede e tal, deu tudo certo, mas tá aqui, ó, ele carregou também zerado dessa vez, né? Então aqui eu posso adicionar aqui mais uma receita, vou colocar aqui 5.000, aqui 50.000 não, 5.000, ah, data do dia 1º de abril, ok, carregar aqui salário, salário. Então, mesma coisa, vai funcionar, né? Já adicionou aqui pra gente, já tem gráfico e tal. Já ficou melhor lá em cima, porque tem mais espaço, obviamente, né? Café, Cloud Code e SDD, Spec Driven Development. Isso aí vai melhorar muito o seu dia a dia, sua qualidade de vida, sua qualidade de código, vai melhorar seu software, sua aplicação. Enfim, você vai ficar muito mais feliz com esse trio na sua vida. Vamos lá? Hoje mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre SDD. A gente vai explanar um pouquinho aqui os documentos que fazem parte de um SDD. E você vai entender o que é SDD, né? Eu estou falando aí bastante nos últimos vídeos. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso na prática. Vamos criar uma aplicação aqui para variar e eu vou te ensinar a usar esses documentos a seu favor para construir as suas aplicações. Serve também para construir as suas aplicações no braço. Se você ainda quer desenvolver no braço, desenvolvendo ali, codificando, etc., também serve porque é importantíssimo você especificar a aplicação. Mas, obviamente, que a gente está falando esse ano muito em inteligência artificial no mundo do desenvolvimento de software, então a gente vai ver aqui também por que o SDD é tão importante no dia a dia do desenvolvedor Vibe Coding. Então, vamos lá, pega o seu cafezinho, eu espero, pausa aí o vídeo, volta com o café e vamos para cima. Bora? Vamos lá, galera. Então a gente vai ver agora cada etapa, cada documento que a gente gera dentro de um Spec Driven Development. Então a gente vai explicar, eu vou explicar para você cada documento de forma detalhada para que você possa construir esses documentos antes de começar a implementar qualquer funcionalidade nova ou uma aplicação nova no seu dia a dia aí, tá? Mas antes disso, eu peço para você aquele like maroto, ajuda demais o canal aqui, então dá um like aí, se inscreve no canal para que você receba novos vídeos como esse, e também deixe seu comentário, tá? Rola um pouquinho a página para baixo aí, deixa seu comentário. Faça perguntas, diga se gostou, se não gostou, se quer mais material como esse, enfim, deixa aí o seu comentário que é muito importante. Quanto mais comentários a gente tem no vídeo, melhor ainda, porque esse vídeo acaba sendo mostrado para outras pessoas também. Se você não tem nada para comentar, só comenta então para mim aí, #CloudCode, que isso vai ajudar demais o canal, vou saber que você quer ajudar aí o nosso canal do YouTube, então deixa aí o seu comentário, tá? Vou mudar para minha tela principal aqui. Isso, perfeito, muito bom. Agora, do lado direito aqui, em cima da minha cabeça, você vai ver aí nossa comunidade Devs AI, no WhatsApp. A gente já está com mais de 250 pessoas lá discutindo, conversando, aprendendo sobre desenvolvimento acelerado com inteligência artificial. Então, entra lá no nosso canal, tem o QR Code aí, só apontar o celular. É uma comunidade no WhatsApp para você trocar ideias e pegar também esses materiais que a gente está disponibilizando aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então entra lá na nossa comunidade, dá um oi pra gente e vamos para cima, beleza? Vamos lá. Olha só, eu já tô aqui com um PPT, né? Que eu gerei inclusive com Notebook LM. Se você não conhece, não sabe o que é Notebook LM, comenta aí, coloca nos comentários. Eu gostaria de saber mais sobre Notebook LM. A gente pode trazer também aqui porque ele ajuda demais no aprendizado, dá também para a gente utilizar para criar documentação de software, enfim, dá para fazer muita coisa com Notebook LM. Então coloca aí nos comentários, eu quero Notebook LM, que eu vou trazer material para você também sobre essa aplicação do Google, que é muito legal, tá? Então eu gerei aqui um PowerPoint, né, uma apresentação,
falando um pouquinho sobre o Spec Driven Development, ok? Me coloca aí nos comentários se você já tinha ouvido falar nesse termo, nesse conceito ou não, tá? Coloca aí para mim. E se você já usa, né? Se você já conhece, coloca aí também, ó, já conheço, já uso e tal, tenho dúvida, não tenho dúvida, sou mais avançado, sou mais básico. Enfim, coloca aí para mim nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês aí, tá? Vamos começar. Vai ser uma aula um pouquinho mais teórica hoje, mas eu vou mostrar também na prática como aplicar isso, tá? Então fica aí até o final porque eu acho que você vai gostar bastante. Então vamos lá. Spec Driven Development. Né? Então é um conceito novo aí, não tão novo assim, mas tem um tempinho já que está no mercado, e a gente pode utilizar o Spec Driven Development, o SDD, para desenvolver software com mais qualidade, tá? Com mais assertividade. Eu tenho falado bastante, usado muito essa palavra assertividade, né? Então a gente vai acertar melhor aí, vai ser mais assertivo, né? Obviamente a palavra, e a gente vai ter um software com mais qualidade, tá? Então a gente vai conseguir um resultado melhor, ok? Com documentação. Sempre houve documentação. Para quem estudou engenharia de software lá no passado, eu estudei bastante sobre engenharia de software e esse é assim, o principal motivo da gente ter softwares de sucesso, né? Aplicações de sucesso. Quando a gente especifica muito bem o software, fica muito mais claro, muito mais fácil a gente construir a aplicação, a gente desenvolver a aplicação. Então, a quantidade de bugs que a gente produz quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, um software, um website, ela diminui bastante quando a gente tem documentação, tá? No passado a gente usava muito o PRD, tá? Que é o Product Requirements Document. Então é um documento de requisitos de produto, né? Do que a gente vai construir. E nesse PRD a gente tem muita informação sobre o software, tá? Só que hoje a gente usa mais o SDD. Por quê? Porque o SDD ele acaba incorporando o PRD, né, que é o Product Requirements Document, e no SDD a gente tem mais artefatos, a gente tem mais documentos que fazem parte do projeto que a gente vai desenvolver, tá? A gente também pode usar SDD para construir uma funcionalidade no sistema, não precisa ser necessariamente para um software construído do zero, tá? Então, basicamente, é como se fosse a arquitetura geral, né, do nosso produto, do que a gente vai construir, certo? Então, a gente começa falando o seguinte, ó, a engenharia guiada por intenção na era dos agentes de IA. Por que eu estou falando isso daqui, Adriano? Porque é o seguinte, quando a gente vai para o mundo do desenvolvimento de software usando inteligência artificial, a gente tem dois mundos completamente diferentes aí e que a gente tem que tomar muito cuidado. A IA ela é muito inteligente, dependendo de qual modelo que você pega, etc. Você tem uma inteligência muito ampla, né, muito grande, e que você pode chegar em níveis muito avançados de construção do seu software. Porém, quando você tem um guia que você vai passar isso para a IA, a assertividade vai ser muito maior. A gente vai ter uma qualidade muito maior de construção e a IA vai entregar para você um resultado muito melhor. Então, por isso que é importante, tá? Não é só mandar um prompt ali bonitão ou um prompt cru e ela vai gerar para você o projeto. A gente viu isso no vídeo passado, inclusive, né? A gente montou ali os documentos, né? E montamos uma aplicação, tá? Então, é sempre importante a gente documentar, tá? Então vamos lá. Próximo cara aqui. Olha só, o fim do Vibe Code. Não é que é o fim do Vibe Code, né? Na verdade, o que tá querendo dizer isso aqui é o seguinte: é, se a gente só jogar informação de forma aleatória para a inteligência artificial, ela vai construir, só que ela vai errar mais. Se ela erra mais, a gente gasta mais token, gasta mais limites, não tem um segredo, não tem almoço grátis, né? Então a gente gasta mais e ela vai gerar código mais bagunçado, vai gerar uma aplicação mais bagunçada. Então é sempre importante a gente
documentar. Tá? Então tá aqui, ó, programação por tentativa e erro. Você vai parar de trabalhar com tentativa e erro. Ah, manda um prompt, ela faz uma tela, não gostei da tela, quero fazer de novo. Aí você vai gastar token. Então, você vai parar de fazer o uso da inteligência artificial de forma amadora. Tá? A IA gera código rápido, mas com suposições silenciosas e dívida técnica. Tá? A dívida técnica, o que, que é? Caso você não sabe o que, que é, né? É aquele código que a gente vai fazendo ali, tem um bug aqui, um conserto ali, aí você ajusta e volta, e tá tudo bem, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano dá erro, aí você conserta de novo. Enfim, você vai criando uma dívida ali, como se fosse uma dívida de cartão de crédito mesmo. É uma dívida técnica que vai chegar um momento, se você não pagar essa dívida vai estar muito grande e você vai ter um software bagunçado, tá? Com documentação, a gente vai especificar tudo que a gente precisa que seja executado pela inteligência artificial, tá? Como eu falei, também é interessante você usar o spec para o dia a dia, se você ainda programa na mão, né? Quer programar codificando mesmo, a spec também vai te ajudar, porque ela é um guia, né? Um guarda-reio ali para você seguir, não sair da trilha e você desenvolver corretamente o seu produto, ok? Então, ó, restrições verificáveis e intencionais. Transforma a IA de um assistente de improviso para um executor de intenções formalizadas, né? Então, ele vai entender exatamente o que ele precisa fazer, como que ele precisa fazer, para que então as telas, né, o site, o aplicativo, o software desktop saia como você planejou, beleza? O que que envolve isso? Envolve, a gente cria um funil ali, né, com um funil de contexto, tá? Lembrando sempre que quanto mais contexto você dá para a aplicação, aliás, para a inteligência artificial, melhor é o resultado dela no final. Então aqui a gente vai ter um arquivo de constituição que tem regras imutáveis ali dentro, tá? É uma governança do seu software. Então ali você vai criar regras e dizer quais são essas regras do software ou daquela implementação propriamente dita, tá? Aí a gente monta uma spec, que é um specify, né? Em inglês, é specify também, que é a especificação. Se eu fizer um comparativo, tem um comparativo um pouco mais para frente aqui, seria o meu PRD lá, né? Então eu posso ter ainda, tá? Não está descartado o PRT, eu posso ter um PRD e posso ter uma spec, não tem problema nenhum. Porém, na spec, de forma geral, eu já incorporo o PRD ali dentro. Então você pode começar a descartar os seus PRDs se você já tem esse costume de criar PRDs hoje no seu dia a dia, tá? Então a spec, ele vai ter ali a intenção do seu software, né? Quais são as intenções, vai ter a parte também, um pouquinho da parte de stack, etc, tá? O design e o plain, né? Design não no sentido de layout, de cores, etc. O design é a estratégia do seu software, né? De forma geral. O que o software faz, qual que é a estratégia dele, qual que é o desenho geral de toda a estrutura do seu software, tá? E você pode criar também um arquivo de plain, que é o planejamento desse sistema que você está criando, tá? E as tasks, que é no modo atômico. As tasks são as tarefas que serão executadas para cumprir todos esses requisitos que estão aí nos documentos acima, tá? O túnel de realidade. Em vez de prompts vagos, o SDD cria um funil rígido, tá? Agentes são tecnicamente impedidos de considerar soluções que violem restrições injetadas nas camadas superiores. Isso é muito legal, porque eu vou dar um guia para ele, ele não vai sair desse guia. Ele vai executar exatamente o que está declarado ali em todos esses documentos, beleza? Então vamos lá. Vamos começar por Constituição, né? O que é a Constituição? As leis imutáveis do projeto, aquilo que não muda de forma alguma, tá? Funções como um guarda-reio, tá? Aí tá falando aqui ético e técnico, né? Permanente para o agente. Então é isso aqui, ó. O que eu tô falando nesse documento? Eu tô dizendo para ele, olha, você vai usar linguagem de programação X, não saia disso. Você vai usar padrões de projeto XYZ, não saia disso, e assim por diante. Eu vou determinar uma série de
parâmetros e regras que não vão mudar. Óbvio que um dia pode ser que entre uma função ou outra, uma regra ou outra, mas aí a gente altera esse documento, tem que ser uma alteração muito específica, tá? Uma vez que eu já criei a Constituição, a ideia é que ele não mude de fato. Mas a gente sabe que software, né? Software não morre, né? Ele continua em evolução o tempo todo. Então, se necessário, você pode até fazer uma mudança, mas ela tem que ser muito, mas muito planejada antes de você sentar, porque ele vai passar a ser uma nova regra imutável, tá? Então essa é a ideia principal. Então, ó, regra global, por exemplo, né? Sempre utilize tipagem escrita em TypeScript. Então isso aqui seria um software para, sei lá, um site, né, que vai usar TypeScript ali como linguagem, como ferramenta ali para a gente poder definir o escopo de desenvolvimento da aplicação, tá? Define o stack tecnológico inegociável e convenções de código. Tá vendo que legal? Então a gente define a stack aqui, tá? O que vai ser utilizado, como vai ser utilizado e assim por diante. Então a gente está definindo uma regra completa ali para a nossa aplicação. Regra de segurança, posso colocar regra de segurança também dentro desse documento. Ó. Nunca exponha segredos ou chaves de API, estabelece limites operacionais e padrões de segurança globais. Então a gente pode também colocar toda a parte de segurança dentro desse arquivo de constituição, tá? Então é muito importante, beleza? Depois, vamos lá, eu tenho a spec propriamente dita, a intenção, o que e o porquê dessa implementação, tá? Ó, a fonte primária de verdade encapsula histórias de usuários, regras de negócio e requisitos não funcionais, tá? Regra de ouro deve ser estritamente agnóstico em relação à implementação técnica. Aqui você não vai colocar a parte técnica. Eu não vou falar que linguagem que eu vou usar, não vou falar que banco de dados que eu vou usar, não vou falar onde que vai estar hospedado, que servidor que API que é. Eu não vou falar parte técnica para ele, tá? Então eu vou falar a parte, perdão, eu vou falar o que e o porquê deve ser desenvolvido. Ó. Ele define o valor e o comportamento esperado deixando o como para a próxima fase, tá? Então vamos lá. Uma ideia aqui, né? Sintaxe da IA, years e gears, tá? Reduzindo a ambiguidade. Então a gente vai criar um gatilho, né? Esse gatilho, a gente tem uma fase nesse gatilho. Então, ó, quando o usuário acionar uma tarefa, o sistema deve salvar imediatamente no banco de dados. Seria uma regra, né? Um gatilho, um dos gatilhos do nosso software, um dos ifs do nosso software para fazer alguma coisa, tá? Vantagem estrutural. Permite que agentes realizem análise técnica da especificação, detectando conflitos lógicos antes de escrever uma linha de código. Esse antes de escrever uma linha de código, isso aqui é muito top. Por quê? A IA ela não vai escrever nada sem ler os documentos que a gente gerou, e isso vai fazer com que ela seja mais assertiva. Ela vai entender melhor e vai construir melhor os nossos desvios dentro do software, tá? Design plain, né? Que é a estratégia, o como, tá? A fonte arquitetural. Então aqui você vai desenhar a arquitetura do seu sistema, do seu software, do seu aplicativo, do seu site, tá? A gente vai traduzir a intenção aqui, toda a intenção abstrata que a gente colocou nos outros documentos, tá? E a gente vai criar as decisões concretas aqui, tá? Então é aqui onde a gente vai definir realmente a parte do como esse aplicativo deve ser desenvolvido e assim por diante. Tá? Então aqui tem alguns diagramas, né, esquema de dados, contratos que você vai fazer com APIs de terceiro, estrutura de diretórios, né, o scaffolding, enfim. Então aqui você vai definir toda essa etapa aí, então é bem importante esse documento, tá? Bom, tasks, aí é a parte atômica. O que significa isso, Adriano? Depois que eu definir toda a arquitetura, constituição, design, plane, etc e tal, aí sim eu vou definir quais são as mini tarefas, né? As tarefas que serão executadas para que a gente tenha um projeto final, tá? Então aqui, por exemplo, ó, configurar ambiente de desenvolvimento, implementar modelo de dados,
criar endpoint de cadastro e assim por diante. Então aqui são as pequenas tarefas, que essas tarefas lá na frente, elas podem ser ajustadas, né, agrupadas, tá? Criados grupos, e esses grupos podem fazer parte de sprints. Então eu posso ter também fases, né? Sprint 1, vou entregar a primeira e a segunda tarefa, sprint 2 e assim por diante. Então isso é muito legal também para você depois colocar no seu dia a dia, tá? Bom, depois nós temos aqui ó, um paradigma, tá, de especificação. Então aqui é um comparativo de PRD e de spec. Então eu tenho aqui um PRD, né, o tradicional, tá? Ah, seres humanos frequentemente lido e esquecido. A gente lê o PRD e esquece, né, o que está ali, tá? Textos longos, PDFs estáticos, tickets no Gira e outras ferramentas que você usa aí para gestão de código-fonte, tá? É, ambiguidade alta, né? Validação desconectada da base de código real, tá? Então tem alguns problemas aí, né? Como eu falei, você pode continuar utilizando, mas você vai ver que o spec vai tornar esse processo mais completo, mais separado em camadas e mais fácil você entender, tá? Então, especificações aqui da spec. Humanos mais agentes de IA, lido a cada ciclo de execução. Ou seja, cada vez que você manda executar uma tarefa nova, ele vai ler essas specs aqui, vai entender e vai para o próximo estágio, tá? Markdown estruturado, então já falei que as IAs elas preferem arquivo Markdown, né? Arquivos com extensão MD. Zero sintaxe rigorosa baseada em years e guias, né? Então a gente ambiguidade zero, né, na verdade, tá? E validação, ferramentas validam automaticamente se o código cumpre a spec. Ou seja, cada vez que eu vou fazer implementações, a própria IA vai olhar esses documentos e vai validar se aquilo está dentro ou não dos guarda-reios ali que a gente definiu nos documentos, ok? Bom, aqui um diagrama bem legal, ó, o agente construtor lê a spec, escreve o teste, né, escreve a implementação e escreve também o teste aqui, tá? A gente pode submeter isso também a uma revisão humana, tá? Escreve a implementação, o agente pode verificar, verifica e executa o teste contra a spec. Então, se eu tenho spec, ele vai executar o teste ali também para ver se está tudo dentro da spec, tá? Correção autônoma. Então, eu posso criar subagentes e times de agentes para corrigir automaticamente o meu material. Então, na verdade, a IA ela escreve e ela se corrige também, como se fosse um desenvolvedor humano, né? Ele vai lá, escreve, testou, não tá legal, vai lá, corrige assim por diante, tá? E volta ali num ciclo de desenvolvimento de outras tarefas, ok? Aqui, falando um pouquinho bem sutil sobre ciclo ágil, né? Não é o objetivo aqui, mas Agile clássico, o que que a gente faz, né? A gente especifica, normalmente é uma especificação um pouco mais vaga, dependendo, às vezes o time consegue fazer uma especificação muito completa, mas nem sempre isso acontece na prática. Digita-se o código e faz o code review. Isso é o normal, tá? Com um Agile e com um SDD, a gente faz o spec review rigoroso, então a gente revisa toda a spec, implementa, tá, com a IA, e aí a gente faz a aprovação e valida também pela IA, ou seja, tá tudo sempre coberto, né? Então fica muito mais claro para a inteligência artificial e o resultado final é sempre muito melhor, tá? Então tem um textinho aqui, ó, mudança de paradigma. Em vez de revisar milhares de linhas de código, o esforço humano é transferido para o início do processo. O code review tradicional torna-se primariamente um spec review, certo? Muito bem. SDD na prática, sprints e checkpoints. Então eu posso criar, né, ó, na fase 1, aqui no modo 1, modo mais humano, digamos assim, eu tenho especificação, fase 1, define o contexto de regras de negócio. Fase 2, planejamento, aprova, arquitetura e contratos. Fase 3, priorize a agenda e execução. Fase 4, implementação, análise do impacto e aprovação do PR, né, do pull request, por exemplo. Tá? Isso aqui seria na responsabilidade humana. Na responsabilidade da IA, gere e formalize os years em spec, tá? Gera o diagrama de plano de execução, divide o plano atômico em tasks, então vai ter várias tasks para a gente trabalhar, tá?
e executa então os testes e gera o pull request ali para a gente subir para um time fazer a validação, tá? Então, isso aqui é um resumão do que significa a gente trabalhar com o spec. Você pode construir esses, é, esses arquivos de forma manual, tá? Existem livros hoje que você pode ler, entender mais profundamente como que constitui, como que escreve cada um desses documentos, mas a IA está aí e a gente consegue trabalhar também pedindo para a IA gerar isso para a gente, tá? Então, ó, a intenção é o novo código. O código é descartável. Refatorações futuras não exigirão reescrever o código, tá? Basta utilizar o constitution, tá? E regenerar a implementação inteira a partir da spec intacta, tá? Futuro da engenharia de software, né? O software não é definido por quem digita o código mais rápido, mas por quem consegue pensar melhor, olha que legal, e guiar as máquinas com clareza determinística. Isso é top demais. Então, aqui a gente consegue ter uma noção muito estratégica, muito profunda, né, de como que funciona uma spec. Eu desenhei um diagrama aqui no ScaleDraw e tem mais algumas informações importantes. Ó, do básico ao avançado, constituição, specify, plain e tasks. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui na prática para você. Então, segura aí. Bom, antes de continuar, eu tenho que te chamar a atenção aqui que nós temos uma plataforma onde você vai aprender a ser um programador premium. É um programa de aceleração de carreira. Então você vai acessar esse link aqui, ó, adrianosantostreina.com.br. Você pode assinar esse conteúdo. Esse conteúdo ele fica disponível por 10 anos, então é uma assinatura de 10 anos. Exatamente isso. Você vai pagar aí 597 e vai acessar esse material por 10 anos. Você só vai renovar daqui 10 anos. Então é muito legal. E aqui estão inclusos todos os materiais, né? Os meus melhores treinamentos estão inclusos aqui. Além disso, todos os novos materiais que eu gravo de inteligência artificial, de desenvolvimento de spec, etc., infraestrutura, arquitetura de software, tá tudo dentro deste programa. Ou seja, você vai ter acesso não só aos materiais que estão aqui, mas também a todos os novos materiais que eu gravar por 10 anos dentro desta plataforma, ok? Além disso, nós temos uma comunidade que é a comunidade Programadores Premium. Você vai acessar aí pelo programadorespremium.lovable.com. É uma comunidade aberta, tá? Qualquer um pode se cadastrar, mas quem é membro do nosso Programadores Premium tem acesso também a essa opção aqui, que são os prompts. Então, todos os prompts que eu estou mostrando aqui, eu estou carregando gradativamente dentro dessa área. Ou seja, você vai assinar o Programadores Premium, vai ter acesso por 10 anos e os prompts estarão aqui dentro, tá? Além disso, eu devo trazer também esses PRDs, né, de cada material, esses specs, né, esses arquivos zip aí com spec, com PRD, para que você possa ter acesso a tudo isso também, tá? Quais treinamentos que você vai ter acesso? Bom, alguns desses treinamentos que estão aparecendo aqui, nem todos eles estão disponíveis aí, eu vou te falar o que estão disponíveis, né? Ó, JSON com do básico ao avançado, comando eletrônica, Windows Services, os que eu falar aqui são os que estão exclusos, tá? Aqui eu tô com uma senha de administrador, então por isso que você não tá vendo, você tá vendo todos aí, mas tem vários, né, ó. Nginx, Fundamentos, Horse no Docker, Horse do básico ao avançado, treinamento de Linux, Swagger, Migrations, criação de animações em FireMonkey. Você vai ter acesso aqui ao Clube Mobile também, desenvolvimento Delphi com iOS, WSL, Push Notifications. Olha só, Horse em todas as plataformas, Postman, força de vendas, Turbo Mobile Vendas, DMVC, pequenas e médias empresas. Aqui a gente fala um pouquinho sobre todos os serviços da Amazon que você pode ter acesso, né? Um pouquinho aí de overview da Amazon. Então tem muito material que você tem acesso por apenas 597 por 10 anos de acesso, tá? Então, você vai ler aqui na descrição desse vídeo, tem ali o link do nosso Programadores Premium, então você pode entrar lá, assinar e ter acesso a todo esse material aí por 10 anos, beleza?
Vamos lá então? Olha só, eu preparei aqui para a gente enxergar um pouquinho também mais detalhado ainda dessa parte do Spec Driven Development. É até gostoso falar isso, né? Olha só que nome bonito, Spec Driven Development. É exatamente isso que a gente vai ver agora, um pouco mais detalhado, tá? Então eu desenhei esse diagrama aqui para a gente poder ver como é que isso funciona na prática. Então, do básico ao avançado. O que é Spec Driven Development? SDD é uma abordagem onde a especificação, não o código, e o artefato primário. Então a gente especifica todos os artefatos primários da nossa aplicação para poder construir um software ou uma implementação específica, tá? A IA gera código a partir de specs estruturadas e versionadas, em vez de prompts soltos. Como eu falei para você, em vez de você soltar um monte de prompt ali dentro do Cloud Code, do Codex, Qwen, etc., DeepSeek, né? Você vai estruturar isso. Uma vez que você estruturou, né, com os documentos corretos, você consegue executar isso em qualquer lugar. Se eu pegar aqui uma spec completinha, bonitinha, e jogar no Lovable, ele vai criar uma aplicação muito legal para a gente lá, tá? Bom, pilares, né? Vamos lá, colocar aqui em pilares. Intenção explícita, toda decisão técnica e rastreável e revisável, tá? Spec como fonte de verdade. Então ele vai ser a fonte principal de material que a gente vai ter para desenvolver o nosso software, tá? O código serve a spec, não o contrário, tá? Ou seja, o meu código ele parte da spec, ou seja, tudo que eu preciso desenvolver está na minha spec. Artefatos vivos, specs evoluem junto com o projeto via Git, via qualquer ferramenta de versionamento que você tenha aí, tá? A gente como parceiro, então aí entra a parte da inteligência artificial, né? IA executa tradução mecânica de spec para código. Então ele vai ler toda essa documentação e montar a codificação para a gente, tá? Human in the Loop. Você conduz, revisa e aprova cada etapa. Isso é muito legal, né? Até os termos são bonitos aqui, enfim. Então vamos lá. Os 4 arquivos do spec. Constituição. Define os princípios imutáveis do projeto. Então, uma revisãozinha aqui básica, né? Depois eu posso passar esse arquivo, se for o caso, eu posso passar esse arquivo, é um JSON isso aqui, né? Que gera todo esse desenho. Você pode abrir no seu ScaleDraw aí, tá? Bom, então Constituição, né, define os princípios imutáveis. O spec aqui, que é o specify, né, descreve o que será construído e por quê na linguagem de negócio, tá? Sem detalhes técnicos, foco em valor para o usuário. Se você quiser dar uma pausa aí, né, agora nesse vídeo e olhar, ler direitinho aí cada uma das informações, aqui, por exemplo, ó, o que contém, né, uma constituição. Stack obrigatório, exemplo, Delphi 12.3, FMX, Firebird, ou React Native, React JS. Então aqui a gente define, né, a stack obrigatória para esse projeto e isso aqui vai ser imutável depois, tá? Beleza? Quando usar, né, tem todas as informações. Aí a gente tem também aqui o plain, tá? O design, né? Traduz a spec em decisões técnicas, arquiteturas, bibliotecas, modelo de dados, contrato da API, o como do projeto, tá? Então a gente tem aqui o porquê, né, os porquês, tá? No verdinho, e temos no azulzinho aqui o como, tá? No Tasks a gente faz a parte atômica, como eu falei. Você vai pegar todo esse material e transformar em tarefas, tá? Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e assim por diante. Então ele vai definir. Tem alguns exemplos, inclusive, na parte de baixo aqui, eu não sei se você viu, mas tem exemplos aqui, ok? Bom, fluxo do SDD, constituição, spec, implementação, plano e tasks, tá? Então, beleza, tá bem completinho esse esse diagrama aqui, né? Mais algumas informações, stack aplicado, tá? O SDD aplicado a sprints de desenvolvimento. Então aqui, olha só que legal, né? A constituição é criada uma vez no projeto. A cada sprint, o time gera um ou mais conjuntos de spec, plain e tasks. Lembra que eu falei para vocês, ó? Então aqui eu tenho diversas tarefas que eu preciso executar, se é um software grande, né? Eu tenho várias
várias tarefas para serem executadas e eu posso pegar essas tarefas e agrupá-las para a gente ter a sprint em 1, 2, 3, 4, 5, 10 e executar isso gradativamente, tá? Então aqui eu teria separado aqui spec, plan e task por sprint, para a gente poder executar tudo, tá? Boas práticas do e don't. Do, faça isso, né? Escreva a constituição antes de qualquer feature, tá? Marque ambiguidades com needs clarification. Use uma branch, um Git por feature. É sempre importante. Aí eu teria que entrar no conceito aqui de Git Flow e tal para poder explicar um pouquinho para você. Mas basicamente é o seguinte: cada novo recurso que você vai especificar, que você vai construir no seu software, você vai criar uma feature, né? Vai criar uma branch ali no seu Git, SVN, etc. Então você vai criar uma branch, faz aquela implementação, sobe para revisão e unir aí com outras features que foram desenvolvidas por outras pessoas, tá? Rode, clarify e analise para validar as specs. Trate spec como código, spec review versão, tá? Atualize a spec primeiro, depois o código. Então, se você vai atualizar, vai fazer alguma mudança no seu projeto, você precisa primeiro mexer na spec, tá? Mantenha tasks pequenas com paths exatos. As tasks, elas precisam ser tarefas pequenininhas, né? Mesmo que você execute várias, né? E é o objetivo, você executar várias tarefas, mas elas precisam ser pequenininhas, tá? Inclua testes nas tasks. Nem todo mundo usa TDD, né? Testes unitários ali nas nossas aplicações, mas é sempre bom, sempre importante, ok? Evite isso, não pule a Constituição, não misture o que com o como, não deixe aí a decidir a stack se já existe na Constituição, tá? Não atualizar código sem atualizar a spec primeiro, não fazer tasks gigantes, então é exatamente o contrário do verdinho ali, né? Não ignorar o needs clarification, tá? Não subir mudanças sem rodar o spec kit, tá? E não constituir spec com waterfall interativo. Tá? Algumas coisas aqui eu precisaria entrar ainda mais em detalhes aprofundados aí, tá? Então, resumo geral aqui, né? Resumo mental. Uma linha por arquivo. Constituição, a lei. Specify o desejo. Plan, o projeto. E tasks, a obra. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Então, muito legal, né? A gente poder entender. Bom, agora vamos um pouquinho para a prática, porque eu quero montar com você junto um projetinho básico aqui para a gente poder ver isso na prática, tá? E para isso, o que eu fiz? Eu abri aqui o meu Obsidian, criei um prompt, esse prompt vai estar disponível também para vocês lá na comunidade, tá? No Programadores Premium e vai estar disponível para quem tem acesso ali ao material, tá? Então, ó, basicamente é o seguinte, quem quiser, eu vou dar umas pausas aqui, você pode também digitar isso aí no seu bloco de notas, tá? Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero montar uma aplicaçãozinha de finanças pessoais, entrada e saída e um dashboard mínimo ali, simples, tá? Então eu criei esse prompt e aí, como eu falei, né? Não é o prompt, ele não pode ser uma, duas frases, ele tem que ser algo realmente palpável e detalhado, porque aí você consegue gerar um material mais completo. Gerando mais completo, a IA vai resolver melhor essa construção e vai devolver para você um resultado muito mais assertivo, tá? Com muito mais qualidade. Então, olha só que legal. Ó. Prompt para a criação de aplicativo financeiro pessoal. O que nós temos aqui? Ó? Quero criar um arquivo de controle financeiro pessoal seguindo a metodologia Spec Driven Development. Antes de escrever qualquer código, você deve criar a estrutura completa de especificação seguindo GitHub Spec Kit. Tá? Aqui eu estou usando o GitHub Spec Kit, beleza? Passo 1. Criar a estrutura do arquivo std. Crie os seguintes arquivos na raiz do projeto. /memory, constituição, né, constitution,
tá? É ruim de falar essa palavra, né? .md, define os princípios imutáveis do projeto, incluindo stack tecnológico obrigatório. Front-end React 18+, 18+, com TypeScript, build Vite, especialização Tailwind, estilização Tailwind CSS, roteamento React Router V6, olha como é específico, tá, gente? Gráficos com Richards, persistência Local Storage, sem back-end por enquanto, ícones Lucid React. Então ele vai usar alguns ícones ali bem interessantes, tá? Padrões de código, TypeScript, Strict Mode obrigatório, componentes funcionais apenas sem class componentes, custom hooks para lógica reutilizável, nomenclatura Pascal Case para componentes, Camel Case para funções variáveis, máximo de 150 linhas por arquivo de componente, separação, componentes, hooks, types, úteis, context. Tá vendo como é específico? É muito específico, tá? E com base nisso aqui ele vai criar lá a nossa constituição, tá? Regras de negócio. Valores monetários sempre em centavos, número inteiro, para evitar problemas de precisão. Formato de exibição, em reais, 2 casas decimais. Categorias pré-definidas, mas editáveis pelo usuário. Perdão. Categorias pré-definidas. Período padrão de visualização, mês atual. Modo classe, claro e escuro, opcional. Qualidade de teste, responsividade obrigatória, mobile first. Então a ideia é que seja mobile em primeiro lugar. Então ele vai adequar o tamanho ao mobile primeiro, tá? Acessibilidade, sem N no TypeScript, máximo 2 ocorrências por arquivo. 2. Spec 001 controle financeiro, spec.md. Eu vou criar uma pasta para isso aqui, que vai ser a pasta do nosso projeto. E aí eu vou mandar esse prompt para o projeto. Ele vai gerar isso daqui para a gente seguindo essa lógica, tá? Seguindo esse documento. O que será constituído? Aplicativo Web SPA, Simple Page Application, para controle financeiro pessoal. Registro de entradas, dashboard visual, filtros por período, visualização em listas e gráficos, por que estamos construindo, permitir ao usuário ter visão clara de suas finanças mensais, facilitar a identificação de categorias que mais consomem, né? Constituir planilha, isso aqui faz parte do design, né, da aplicação, tá? Stories, User Stories, então aqui são as histórias de usuário, como usuário quero registrar uma despesa informando valor, categoria, data de inscrição para manter histórico de gastos. Como usuário quero registrar uma receita informando valor, origem, data de inscrição e assim por diante. Então a gente define ali as histórias, né, os User Stories, tá? Critérios de aceitação. Formulário de cadastro de transação válida, campos obrigatórios, dashboard calcula saldo automaticamente, gráfico de pizza, lista de transações. Tá vendo? É muito completo, né? Needs classification. Permitir anexar comprovantes, notas fiscais, suportar múltiplas moedas, exportar relatórios PDF Excel. E aí tem as decisões, ó. Não nessa versão inicial, não apenas BRL. Não, próxima versão, V2. Então aqui eu estou definindo a clareza, né? O que é claro para essa versão, tá? É o nosso MVP, certo? O plane, ele vai definir o plane aqui, né, o plano de execução. Ó. Então ele já criou a arquitetura, componentes, contextos, hooks, types e assim por diante. Então montou toda a estrutura pra gente. Tá vendo como é muito claro? Isso aqui tudo eu montei na mão, tá, galera? Eu montei na mão isso aqui, não montei por IA, não. Então tá tudo aqui. Modelo de dados, então ele já montou, eu montei aqui quais são os campos, tá? Transação, categoria, né? Enfim. Contratos, interfaces, tá tudo aqui também especificado, tá? Depois eu tenho as tasks, né? O que ele vai fazer? Ó, fase 1, setup e estrutura da base. Inicializar o projeto com Vite, React, TypeScript e Tailwind. Criar estrutura de pastas. Configurar o React Router e assim por diante. Ó, ele vai gerar para mim aqui. Tipos e modelos de dados. Tá aqui as tarefas. Estado global e lógica de negócio. Tarefas de 7 a 10.
Componentes UI de 11 a 14 e assim sucessivamente ele vai montando para mim, ó, tá vendo? Então, isso é um prompt extremamente completo, né? Muito assertivo que a IA vai entender e vai gerar todos esses documentos para mim. Eu só vou começar a codificar depois que tiver tudo pronto e aí sim a gente parte para a codificação, tá? Após criar todos os arquivos SDD, né, você pode iniciar a implementação, ó, spec-kit.implement. Né? Siga a ordem das tasks em tasks MD. Então tá tudo instrução aqui, tudo dado, tá vendo? Observações importantes. Não comece a codificar antes de recriar os 4 arquivos SDD. Se encontrar ambiguidades durante a implementação, pare e adicione Needs Clarification. Toda decisão técnica que conflite com Constitution deve ser rejeitada ou discutida comigo primeiro. Tá vendo que legal, né? Ao final de cada fase, grupo de tasks rode uma revisão mental e isso está alinhado com a spec. Ele vai perguntar, né, se está alinhado com a spec e com o Constitution, tá? Que eu estou fazendo aqui? Ó? Entrega esperada, né? Ó, todos os arquivos SDDs versionáveis, aplicativo funcional rodando nessa porta aqui, tá? Não necessariamente essa porta, ela pode te mudar depois, mas tudo bem. Conteúdo TypeScript strict, interface responsiva, dados persistindo no localhost, dashboard com gráficos funcionais, tá? Então, em resumo, o que a gente fez aqui? Eu montei um prompt super completo para ele gerar para mim primeiro todos esses arquivos, tá? Esses documentos, e depois a gente vai começar a construir essa aplicação. Você consegue perceber a qualidade do material que a gente tem aqui? Agora sim você vai se tornar um programador premium, um programador de qualidade, tá? Você não vai só criar prompts, né? Você vai digitar ali um prompt muito bem elaborado e vai construir a sua aplicação com muito mais qualidade, muito mais profissional, muito mais premium, tá? Por isso que é importante você também estar na nossa comunidade Programadores Premium, beleza? Então vamos lá, eu vou pegar agora todo esse arquivo, tá? E a gente vai jogar isso no Cloud. Eu já estou aqui com o VS Code aberto e a gente vai trabalhar em cima disso e vamos ver o resultado final. Eu vou ter que fazer diversos cortes aqui, porque ele vai demorar um pouco, tem bastante fase ali para executar, mas eu vou trazer para você o resultado final. A gente vai desenvolver uma aplicação bem legal aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá então, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu estou com o VS Code aberto, vou dar um Open Folder para eu poder criar uma pasta nova. Então eu estou criando elas aqui, ó, arquivos de curso, Cloud exemplos de vídeos, vou colocar aqui app financeiro spec. Eu também vou disponibilizar esse projeto aqui lá na área de códigos daquela nossa comunidade Programadores Premium, tá? Então vamos colocar esse cara aqui, beleza. Select folder, e ele vai gerar para a gente o nosso projeto, ok? Eu vou colocar aqui já no Cloud, deixa ele bonitinho, eu vou lá no Obsidian, vou pegar aqui o botão direito, mostrar na pasta, vou pegar esse arquivo aqui, ó, Ctrl C, copiar, vou colocar aqui, ó, naquela pastinha nossa lá, tá? Então, exemplos de vídeos, app financeiro spec, vou criar uma pasta aqui, ó, docs, e vou adicionar esse arquivo lá dentro. Colar, e vou só renomear aqui, né, para prompt, ok? Muito bem, show de bola. E aí eu vou falar o seguinte, né, vou lá no nosso VS Code e vou falar para ele o seguinte, ó, já está aqui na pastinha, né, vou falar para ele assim, ó, vamos abrir aqui um pouquinho mais, ó, deixa eu só ver qual modelo que eu estou usando, vou usar aqui o Opus 47, né, na pasta docs, temos o arquivo prompt.md com instruções para a criação de um novo
projeto financeiro pessoal. Leia, entenda e gere um plano de execução do prompt. Beleza? Eu vou deixar aqui na opção bypass, tá? Para ele passar direto, porque a gente já está no prompt ali, né? Na verdade, desculpa, eu vou colocar aqui em play mode, tá? E vou dar um executar aqui. E vamos esperar ele ler esse documento, porque a primeira etapa aqui é gerar os arquivos de especificação, tá? Eu vou dar mais uma instrução aqui, ó. Todos os arquivos .md que estão no prompt .md para criação, gere na pasta docs. Então você pode interromper ele, né? E mandar ele executar. Ele vai ler essa instrução aqui também. Então, não está escrito lá no prompt onde que deve criar todos os documentos. Tem uma pasta ali partindo de uma raiz, né? Então eu quero que ele crie a partir dessa raiz aqui do docs, tá? Então vamos lá trabalhar em cima dele. Ele já respondeu para mim aqui o seguinte, ó, o prompt MD está muito bem definido. Vou criar o plano de execução baseado na metodologia Spec Driven Development, que ele descreve. Olha só que massa, né? Ele mesmo já avaliou aqui que está muito bem escrito, né? Então, parabéns para nós aí que estamos estudando como melhorar os nossos prompts, ok? Inclusive, eu devo trazer para você um material sobre engenharia de prompt e engenharia de contexto. Se você quiser saber mais sobre engenharia de prompt, engenharia de contexto, coloca aqui nos comentários. Eu quero mais sobre engenharia de prompt e engenharia de contexto. Eu vou trazer um material para você. Se tiver bastante gente interessada nesse material, eu trago para você também um vídeo mostrando como a gente elaborar melhor os nossos prompts. Valeu? Coloca aí nos comentários. E vamos lá, vamos ver o que ele mais escreveu aqui, ó. Entendido, né? Vou ajustar o plano para que todos os MDs do SDD sejam criados dentro de Docs. Tá vendo? Ó? Então eu dei um prompt para ele, esqueci de falar sobre gravar no Docs, mandei outro prompt e ele foi entendendo. Então eu não preciso esperar ele terminar uma tarefa, tá, para poder executar outra. Então aqui ele já falou, ó, agora vou adicionar uma nota explícita sobre a localização ajustada e sair do Play Mode. Então, ó, ele já está falando que ele vai sair do Play Mode. Por quê? Porque lá dentro do prompt.md ele já entendeu ali as tarefas, já está tudo certinho, bonitinho, e aí ele saiu do modo de planejamento, ó, saiu, mostrou para mim aqui o plano de execução do prompt que ele criou aqui, ó, e nós vamos ler esse cara, e ele está pedindo autorização para seguir em frente. Então vamos primeiro fazer a leitura. Olha só, plano de execução app financeiro SDD. Contexto. O usuário quer construir um aplicativo web SPA de controle financeiro pessoal, seguindo a metodologia Spec Driven Development, do GitHub Spec Kit. O arquivo docs prompt MD já contém a especificação completa do que deve ser produzido. Princípios, requisitos funcionais, arquitetura, modelo de dados e quebra em 36 tasks. Tem task pra caramba aqui, né, para fazer, tá? Então, tem bastante coisa, bastante trabalho para ele executar. Estado atual da pasta, vazia, exceto prompt MD. Nenhum código, nenhuma estrutura STD, sem package.json, tá? Stack obrigatória no prompt. React 18, Tailwind, Resharts, Local Storage. Regra crítica do SDD, não codificar nada antes que os 4 arquivos SDD existam e estejam aprovados pelo usuário. Cada arquivo SDD é um checkpoint de aprovação. Beleza? Fase A. Criação dos 4 primeiros arquivos. Essa fase é puramente documental, nenhum arquivo código será criado. Tá vendo? É muito importante você entender isso, porque se a gente começa codificando primeiro, a probabilidade de a gente errar muito é bem alta. Então você não vai começar codificando, gente,
tá? Eu vejo muita gente aí codificar primeiro e depois especifica, ou depois faz alguma coisa, ou só cria um prompt bem bobinho ali. Então, precisa especificar antes de codificar qualquer coisa, tá? Isso não só no mundo de IA, não, mas no mundo do desenvolvimento braçal ali mesmo, tá? Enfim. Ajuste do usuário, todos os arquivos MD mencionados no prompt ficam dentro da pasta docs e não na raiz do projeto. Os caminhos memory, spec do prompt original passam a ser docs, era isso que eu queria, tá vendo? Docs barra memory, specs, etc, 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 etc. Então docs passa a ser a raiz e ele vai criar os documentos ali dentro, tá? Opção 1, né? A1 aqui, docs memory constitution.md. Documentos 4 blocos do prompt, stack tecnológico, obrigatória, padrões de código, etc. A2 ele vai escrever a spec, A3 plain, 4 tasks, ele vai escrever todas as tasks, vai deixar tudo prontinho. Checkpoint A, aprovação. Então a gente vai aprovar essa primeira etapa. Fase B, spec kitchen.implement. Então ele vai só inicia após a aprovação da fase A. Executa as 36 fags na ordem dos tasks, respeitando dependências entre fases, tá? No vídeo anterior, como tinha parte de design, de layout, eu queria ver antes, né? Então eu pulei etapa, não é aconselhável. Mas enfim, a gente vai fazer agora bonitinho no plano que está aqui. Então ele vai criar aqui o setup, modelo, estado, a base de UI, os forms, né? E assim por diante, tá? Depois, os arquivos a criar, né? Arquivos críticos a criar, então constituição, spec, bababá. Fase B do código, ele vai criar esses arquivos aqui, ó, tá? Verificação final, entrega esperada, prompt na MD linhas 267 a 276, e aí ele mostra aqui como que a gente executa, etc. Então tá tudo muito bem documentado, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Observações e disciplina SDD, não pular a fase A. Aprovação por arquivo, needs clarification, prompt na linha 261. Então tá tudo bonitinho aqui, certo? Então eu vou dar um yes aqui, ó, auto edit, e vou mudar para bypass, que eu quero que ele crie todos os arquivos aqui pra gente, tá? Então vamos aguardar, vou deixar um pouquinho maior aqui, ele já vai começar a criar todos os arquivos agora. Deixa eu ver, ó. Então ele está lendo aqui, ó, as pastas, vamos ver aqui. Ele está lendo algumas documentações aqui dele mesmo, né? E vai começar a trabalhar em cima desses arquivos. Eu volto aqui quando ele tiver com tudo pronto para a gente aprovar a fase A. Beleza? Então a gente já se encontra aqui. Galera, voltei aqui. Olha só que top! Ele já terminou aqui a primeira etapa, foi relativamente rápido, deu mais ou menos uns 7 minutos, 8 minutos mais ou menos, tá? Fase A concluída. Os 4 arquivos SDD foram criados em docs. Então tá tudo aqui bonitinho, princípios imutáveis, o que, porquê, arquitetura, modelo de dados, etc, tá? Checkpoint A, aguardando aprovação conforme o prompt linha 280. A fase B, implementação, só começa após revisar e aprovar os 4 SDDs. Avise quando puder seguir ou aponte ajustes em qualquer um deles. Muito bem, então vamos lá. Eu vou diminuir esse cara um pouquinho, porque agora a gente vai ler os documentos. Então ele criou aqui no memory e criou aqui o specs. Olha só que legal, né? Então aqui no memory ele colocou a constituição, né? O constitution, certo? Vou dar um Open Preview aqui. Beleza, olha só que legal, tá? Constituição APP financeira, princípios imutáveis do projeto. Toda decisão técnica que conflite com esse documento deve ser rejeitada ou discutida antes de prosseguir. Stack tecnológica. Front-end React 18 com TypeScript, Vite, Tailwind, React Router V6, Context API sem Redux, Recharts, Local Storage e React, tá? Lucid React aí os ícones. Padrões de código. Olha só que legal, é pequeno, tá vendo? Não é grande o documento, é pequeno, tá? Mas tem tudo que a gente precisa. Então, padrões de código. TypeScript, Strict Mode obrigatório, componentes funcionais apenas sem class components. Custom hooks para lógica reutilizável, nomenclatura, Pascal case para componentes, Camel case para funções variáveis, tá?
máximo 150 linhas por arquivo de componentes. Separação de pastas, componentes, hooks, types, úteis e context, ok? Regras de negócio, valores monetários sempre 15 centavos, é o que a gente já leu, né, ali no prompt, enfim, tal. Mas categorias, período, qualidade e testes, responsividade obrigatória, acessibilidade, sem N no TypeScript. Então tá aqui, ó. É pequeno o arquivo, não tem que ser grande mesmo, tá? Bom, aí a gente vai para o spec. Vamos primeiro aqui para o spec, botão direito, vamos dar um preview. Ó, 001, controle financeiro pessoal. Tá? O que será construído? Um aplicativo SPA, registro de entradas, dashboard visual, filtro por períodos e categoria, visualização em lista de gráficos. Por que estamos construindo? Permitir ao usuário ter visão clara de finanças pessoais, né, de suas finanças pessoais, facilitar a identificação de categorias que mais consomem orçamento. Ou seja, ele vai mostrar para a gente ali, ó, eu estou gastando mais em alimentação, estou gastando mais em transporte público e assim por diante, tá? Em gasolina e tal. Substituir planilhas manuais por interface intuitiva visual. Eu nem falei isso, né? Mas geralmente a galera usa um Excelzão ali com as finanças pessoais, né? Então ele já entendeu isso também. User Stories são as histórias do usuário, né? Como usuário quero registrar uma despesa, bababá. Como usuário quero registrar uma receita e assim por diante, ok? Critérios de aceitação, então tá aqui. E o Needs Clarification, tá? Então tá tudo aqui bonitinho, a gente já tinha entendido que ele iria criar isso. Também é um arquivo pequeno, tá vendo? Tasks, aliás, Plain, vamos lá para o Plain. Open Preview. Então aqui toda a arquitetura do projeto, tá? Modelo de dados, contratos, ó, pequenos, tá vendo os arquivos? Por isso que é rápido, tá? Contratos e interfaces principais, tá? Então tudo que a gente precisa, decisões técnicas, tá? Riscos e mitigações, tá vendo? No Plain a gente tem as decisões técnicas, tá? Depois a gente tem as tasks. Beleza, então tá aqui, ó, quais tarefas ele vai executar, tá vendo? Fase 1, 2, 3 e assim por diante. Então, são 36 fases, demora um pouquinho, então eu vou executar agora. Eu vou falar para ele o seguinte, tá aprovado o plano, né? Arquivos aprovados. E vou até perguntar para ele, qual próxima fase? Vou deixar aqui em edits que eu quero ver o que ele vai me perguntar aqui, ó. Vamos lá. Isso é muito legal, né, galera? Porque a gente tá aumentando muito a qualidade de desenvolvimento dos nossos sistemas, tá? Independente de ser com inteligência artificial, a gente está aumentando muito a qualidade. Ó, próxima fase é a B, implementação, equivale ao spec kit.implement, começando pela fase 1 do tasks, né? Então ele vai pegar todos aqueles bloquinhos de tarefas da fase 1 e vai implementar. 001, criar o VIT, né? Latest, vai fazer a instalação ali, enfim, do que precisa. Vai montar o ambiente, né? Fazer o setup inicial, tá? Criar a estrutura, configurar e etc. Como 001 baixa, como T001 baixa pacotes do NPM e altera a forma de forma não trivial, prefiro confirmar antes de executar. Posso iniciar 001 até 003 agora, se preferir, também consigo rodar o T001 sozinho primeiro e mostrar para você. Sim, pode, manda bala, tá? E aí agora eu posso colocar ele no modo bypass, né? Então tá vendo as decisões que eu vou tomando? Uma hora eu uso edit, outra hora eu uso play mode, outra hora eu uso o modo bypass, né? E ainda tem o auto mode, que é esse aqui que eu não mostrei, uma hora eu vou mostrar para vocês esse cara aqui também, tá? Mas ó, vou mandar executar e vamos cruzar os dedos, né? Eu poderia fazer isso aqui, gente, ó. Como está muito bem estruturado, eu poderia executar o codex, usar no codex, no OpenCode, no Qwen, lá no DeepSeek, eu poderia usar o Lovable, poderia utilizar, sei lá, as inteligências artificiais os LLMs dentro do cursor, do antigravidade. Não importa, tá? Isso aqui é só o editor. Então o VS Code aqui está funcionando como um
editor para a gente poder visualizar mais facilmente os arquivos e tal. Poderia executar isso até no terminal mesmo, ali, abre um terminal e manda bala, tá? E aí usaria comandos ali de terminal para poder ler os arquivos, cat, né? Enfim. Mas vamos lá, ó, iniciando T001. Primeiro vou verificar o node npm e depois escafoldar vid em subpasta temporária para escrever o docs, né? Para o quê? Deixa eu ver aqui, para preservar o docs. Então ele vai colocar, vai começar os caras aqui, ó, na pasta, ó, ele criou uma pasta temp, ó, legal, agora já renomeou, beleza, e ele tá preservando a pasta docs aqui, tá começando a criar os arquivos, ó, que doideira isso aqui, ó. Isso é muito legal, né? Tá criando tudo bonitinho, tá aqui, deixa eu abrir, né, deixar aberto aqui, a gente vai vendo o que ele tá criando aqui pra gente, ó. Então tá tudo bonitinho, criando esses caras. Eu volto aqui quando tiver essa fase concluída. Ó, ele vai mostrando, inclusive, ó, update to-dos, né? Então ele está mostrando aqui, ó, fase 1 já foi, tá? Fase 2, fase 3, né? Tarefa 2, 3. Então ele está criando todos esses caras aqui, ó. Vou ajustar o nome do projeto e instalar todas as dependências. Então, muito interessante isso aqui. Eu volto quando estiver pronto também, essa parte. Olha só, galera, terminou aqui. E eu quero te mostrar essa parada que, meu, é muito louco isso aqui, muito louco. Quando a gente faz a coisa certa acontece. Então vamos lá. Olha que doido, tá? Eu marquei aqui, eu tava observando, né, ele trabalhando sozinho, e olha só, ele começou a criar os caras aqui, e olha só que doido, né? Ó, detectei desvio de constituição. Foi instalado o React Router DOM V7 Latest, mas a Constituição pede V6. Vou corrigir agora. Ou seja, ele mesmo detectou, ele começou a fazer todo o setup, instalou a versão errada, né, do React Router. A gente pediu, é um padrão imutável, né, uma regra imutável que está lá no nosso Constituição. Então ele detectou e ele mesmo se autocorrigiu. Então bate com tudo aquilo que eu mostrei para você nos arquivos ali na apresentação e tal. Então ele mesmo se corrigiu, né? Então um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Agora eu vou criar e completar a T2, T2 concluído, então ele vai te mostrando tudo que ele fez aqui, né? E no final de tudo, olha só, fase 1 concluída, T1, T2, T3. Resumo, T1, Vite React 19, TS Scaffold movido, raiz, tal, BBB. Beleza, ok. A gente tinha definido que era React 18 ou superior, né? Plus ali, mais. Então ele colocou o React 19 aqui, né? Aí ativou, não sei o que e tal, e aí colocou aqui, ó, verificação npm run build, passa em 236 milissegundos, né? Desvio registrado, Scaffold trouxe o DOM 7, conforme regra do SDD, foi rebaixado para 6, para respeitar a Constituição. Próxima fase, fase 2, tipos e modelos de dados. Então ele vai fazer a fase 4 até a 6. Sigo? Sim. Então, por isso que é importante a gente ter a documentação, né? Ter tudo organizado, bonitinho, porque ele não vai sair daquela rota. Então, eu tenho um guardrail ali, né? Então, ele vai seguir aquela rota sem quebrar as regras que a gente colocou nos arquivos, né? Constituição, a spec, a task, etc. Então, ele vai seguir aquilo ali, não tem como errar. É por isso que muito provavelmente você está executando aí os seus projetos, né? E tá dando ruim, tá dando problema. Não sei se você tá com esse pepino, né? De mandar ele fazer, aí ele erra, aí você volta e corrige, aí não sei o que e tal, e gasta token, e quebra o limite diário, limite semanal ali. Então, é muito importante ter essa parte de documentação muito bem construída, tá? Para que ele execute corretamente as nossas implementações, tá? Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Ó, mais algumas alterações. Está fazendo a T4, interfaces TypeScript. Depois ele vai fazer os formatters e o Storage Declaration, abstraction, né?
tá? Então ele vai montar tudo bonitinho aqui e vamos aguardar. Ó, fase 2 concluída. T4, T5, T6, tá? Verificação, e aí ele sempre faz as verificações que têm que ser feitas, né, etc. E agora ele vai executar as fases 7 a 10, tá? Sim, siga. E vamos mandar bala, tá? Ou seja, você vai trabalhando aqui como um dev sênior, né, um analista, um arquiteto, olhando, revisando o trabalho da inteligência artificial e aprovando ou não. A qualquer momento aqui poderia ter falado para ele, olha, não está correta essa etapa X, né? Mas enfim, como a gente não está vendo nada ainda visual pronto, sem problema nenhum, deixa ele seguir com as fases, tá? E aí depois a gente vai validar tudo isso e aí a gente pode voltar e mandar ele corrigir, né? Ó, essa parte aqui não ficou boa, né? O visual aqui não tá legal e assim por diante. Então, é sempre importante a gente observar tudo que está sendo feito, construído pela inteligência artificial, ok? Volto daqui a pouquinho com mais fases prontas. Já fez das 7 a 9 aqui, ó. Tá fazendo a 9 agora. Então tem bastante coisa. Ele já criou arquivo pra caramba aqui, ó. Acho que nem vai precisar eu cortar aqui essa parte, ó, porque, meu, já criou arquivo pra caramba, ó. Ó, olha só, pastas, componentes. Meu, top demais isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Chats, ó. Muito top, né? Enfim, vou voltar pra cá. Instalou o que tinha que instalar, né? Enfim. E tá construindo arquivo. E tome arquivo sendo construído aqui, né? Ó, agora eu vou plugar o Finance Provider no app.tsx. O app aqui é a parte principal, né? Como se fosse ali a tela principal da nossa aplicação, enfim, né? Não sou especialista em React. Quem estiver assistindo o vídeo aí que foi especialista, desculpe se eu estou errando alguma coisa, mas enfim, o que é mais importante aqui não necessariamente é o que ele está gerando, tá? Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é o quão alta a qualidade é quando eu tenho documentação prévia passando para ele para que a inteligência artificial faça para a gente essas modificações, essas implementações. Então já fase 3 concluída, né? São quantas fases mesmo que eu não lembro agora? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos olhar de novo. Acho que são 6, né? Ó, 3 já fez aqui até fase 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, vai até a 10 aqui, tá? Então eu vou acelerar aqui e mandar ele sentar o pau aqui nas próximas implementações, tá? Ó, verificação, npm run build, tal, beleza, executou, sigo, pode aproveitar para opinar sobre categorias e receitas, né? Então ele está falando o seguinte aqui, ó, Finance Context, 65 linhas, alinhamento com a Constituição, beleza, categorias e receitas, salários, investimentos e outros, papapá, muito bem, eu vou mandar ele seguir, siga, tá? E eu vou fazer o seguinte, como tem muita fase, eu vou mandar ele executar todas elas aqui, né? E aí a gente retorna com o produto já pronto, beleza? Olha só, pessoal, eu voltei aqui na fase 5, a gente está em 50% da construção do projeto, ok? Levou mais ou menos uns 15, 20 minutos aqui para fazer, tá? Acho que menos que isso. E aí, aqui, ó, ele já falou para mim o seguinte, ó, verificação, tá? Ele coloca, sempre faz um teste, né? Então, verificação aqui, npm run build passa em 288 milissegundos. Já é possível abrir npm run dev, que é o comando do React ali, do npm, né, para a gente poder executar o projeto, né, enfim, cadastrar uma transação, ver o form resetar e graças a T010 a transação fica gravada em local storage. Então ele falou para mim aqui que a tarefa 10, né, foi a tarefa que a gente gravou, que ele grava em local storage, tá? Então, o que eu fiz? Eu abri aqui o meu terminal, naveguei até a página, até a pasta, né? Executei aqui e olha só, ele cumpriu pra gente aquela etapa da porta, ó, 5173. Ele criou pra gente aqui direitinho. E aí, eu já abri aqui, ó,
no nosso browser, localhost 5173. Então já tem aqui uma janela bem interessante, tá? Então vou dar aqui um despesa, vou colocar aqui R$ 100. Vou colocar aqui que a despesa foi 26 do 4. Vamos ver se tentar. Ó, já tem algumas opções aqui. Eu vou colocar alimentação, almoço com família. Beleza? Adicionar aqui. Beleza, resetou, né? Ele já adicionou aqui. Transações ainda não tem nada, até fase 7, né? Enfim. Mas aqui, ó, vamos colocar, ele já receitou, vou colocar receita aqui, vou colocar, sei lá, R$ 1.500, tá? R$ 1.500. Vou colocar retroativo, vou colocar dia 20 aqui, ó. Beleza. Vou colocar salário, olha só que legal, já filtrou, né? Salário, vou colocar aqui, salário. Salário, empresa 1. Vou adicionar. Então, já está funcionando aqui a primeira etapa, né? Ele está gravando em localhost, em local storage. A gente não está vendo ainda as transações, mas beleza, já está funcional, tá vendo? Então, 50% da nossa tarefa aqui já foi construída, né? Já foi executada. Eu tenho um recado legal para te dar aqui, que é o seguinte: eu faço treinamentos também em company, tá? O que significa isso? Sua empresa quer adotar a inteligência artificial, quer colocar a inteligência artificial no dia a dia do desenvolvimento, seja qualquer linguagem de programação, tá? Então, eu consigo auxiliar o seu time, se você é um CEO que está lendo, está assistindo isso aqui, ou se de repente você é um supervisor, coordenador, gerente, e quer implementar a inteligência artificial, tá com dificuldade, você pode chegar em mim, né? Entre em contato comigo, é fácil de me encontrar. Me contrata, eu consigo prestar uma consultoria para você, desenvolver um treinamento de inteligência artificial no mundo do desenvolvimento de software, auxiliar o seu time e acompanhar o seu time. Então, normalmente a gente faz um acompanhamento por 30 dias, um acompanhamento inclusive ativo, né? Então, eu vou conversar com os seus desenvolvedores, a gente vai implementar a IA, vamos tirar todas as dúvidas, vamos ajustar os ponteiros, instalar os plugins, tudo que você precisa ali para poder construir corretamente as suas aplicações usando inteligência artificial. Então, se você tiver interesse nessa consultoria, nesse desenvolvimento, nesse treinamento personalizado, entre em contato comigo que eu vou te mandar um orçamento sem compromisso para você entender um pouquinho o nosso serviço e a gente alavancar, evoluir mais ainda aí a sua empresa, os seus projetos. Beleza? Vamos lá. Então, vamos ver aqui ele está me pedindo para eu seguir na próxima fase, né? Que vai ser a fase 6. Então eu vou falar para ele, ó, siga, já testei, ó, já testei e até aqui, ok. Então vou mandar ele seguir, tá? E aí ele vai, a gente tem mais 5 fases, vou até abrir novamente aqui as fases, ó, já está aberto aqui, né? Ó, fase 5, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente fez, né? Já tem as transações. Fase 6, dashboard, tá? Então vai das tarefas 18 a 21. Ele vai criar aqui toda a parte de a home, né, do dashboard, vai criar os componentes, ele vai criar um componente de gráficos, né? Então vai deixar tudo bonitinho. A 7, a gente vai listar as transações. Então, a transação que eu adicionei lá, que eu criei, ele vai mostrar para mim ali numa janelinha, né? Então, vai ser bem interessante essa fase também, tá? Filtros refinados, na fase 8. Fase 9, responsividade e acessibilidade, tá? E fase 10, a gente conclui fazendo um polimento final e ajustando tarefas, tá? Se você olhar aqui, ó, ele já está criando os arquivos referentes ao dashboard. Então tá aqui, ó, Summary Cards, Transaction Forms, né? Você pode abrir o arquivo, obviamente, né? Então, se você é um programador em React, você vai abrir aqui e você vai entender a programação que está aqui construída, tudo bonitinho, né? Enfim, então é bem interessante você ir acompanhando se você é programador nessa linguagem que a gente está utilizando aqui, certo? Vou colocar de novo aqui nas fases que a gente vai acompanhando aqui aos pouquinhos as fases de trabalho dele, tá? Fase 6 concluída, galera. Olha só.
R$ 1.400 aqui do mês, entradas, ó, saldo, né? Então eu gastei R$ 100, teve uma saída, uma entrada de 1.500 e aqui um saldo de 1.400. Então tem R$ 1.400 na conta aqui pra gente gastar. Então tá aqui, a parte de dashboard já tá legalzinha aqui, ó. Gráfico pai, mais um outro gráfico aqui, então tá bem interessante. Vou marcar aqui, vou colocar mais R$ 150 de gasto, vou colocar aqui com lazer, vou colocar, sei lá, cinema, tá? Beleza, vou adicionar aqui, vamos ver. Ó, ele já atualizou aqui. Meu, é fantástico isso. Já atualizou bonitinho aqui pra gente, tá vendo? Depois eu vou testar isso também no mobile pra ver como é que fica na parte do mobile. Mas ó, já adicionou aqui pra gente. Tem 1.250 de saldo, 1.500 de entrada, 250 de gastos aqui. Então, já tá funcionando bem pra caramba. Vou entrar aqui com R$ 5.000 aqui, ó. Vamos ver abono salarial aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Investimentos. Abono, tá? Vou adicionar aqui. Beleza, olha só que legal, tá vendo? Vou adicionar mais uma despesa. Vou colocar aqui mais R$ 1.400 de despesa. Sei lá, vou comprei aqui um pente de memória para o meu computador. Pente de memória, tá? Então, beleza aqui, vou adicionar. Olha lá, show de bola. Então tá funcionando muito bem essa parada aqui, né? Então vamos seguir em frente. Vou pedir para ele seguir as próximas, né? Siga e vamos para as cabeças. Fase 7, ele vai listar as transações. Então, essa etapa aqui, ó, de transações, é a fase 7, ele tem que gerar para gente, tá? Então, vamos para cima aí. Ó, agora ele fez pra gente as transações e tá aqui, ó, tá vendo? Lançamentos. Então tem 5 lançamentos no total, entradas e saídas, tá tudo prontinho aqui, já tudo certinho. Ele colocou uma opção aqui de edição, não ficou muito bom, tá vendo? Não tá centralizado e tal, mas a gente pode depois mexer nisso aqui. Dá pra gente fazer um print de tela e falar para ele, ó, não tá legal, tem que centralizar isso, tá? Eu posso excluir também aqui, eu não sei se vai ter uma pergunta, vamos ver se vai ter pergunta. Ó, vai ter pergunta, tá vendo? Não tá centralizado, mesma coisa. Também posso fazer um print e falar para ele, ó, não tá centralizado, precisa centralizar isso, tá? Então, beleza, vamos mandar ele fazer as próximas etapas. Segue. Vou corrigir isso só no final, tá? Por conta de que eu tô gravando o vídeo. Mas eu poderia muito bem, aliás, o correto seria eu corrigir dentro da fase, né? Então ele fez a fase 7, não ficou legal, te manda ele corrigir e vamos para a próxima, tá? Então essa é a minha recomendação. Faça sempre a correção ali dentro. Principalmente se for um projeto muito grande, que aí você pode se perder na hora de voltar ali para você fazer as suas devidas correções, tá? Então sempre presta atenção nisso aí. Beleza? Então vamos lá, vamos deixar ele fazendo aqui. Agora a gente já está na fase 8, 9 e 10, as três últimas. E eu vou voltar agora só na última fase, tá bom? Para a gente poder encerrar esse vídeo aí. Eu resolvi voltar aqui porque ele terminou a fase 8 e ele falou para mim o seguinte, ó. Sugiro fazer agora auditar e ajustar gaps óbvios e deixar como verificação manual sua. Sigo, sim ou não? Então, eu falei para ele o seguinte, ó, que eu testei, tem dois erros, as caixas de edição de exclusão dos registros, né, não estão centralizadas, então agora é a hora de fazer a correção disso, tá? E aí ele colocou aqui, ó, o problema é que Tailwind V4 zera margens em todos os elementos no pré-flight. E isso quebra margens, o margem alto, tá? Então ele vai corrigir isso daqui, né? É interessante, a gente está na fase 7, né? Aliás, fase 8 a gente terminou, tá? E aí, antes de ir para a fase 9 e fase 10, eu mandei ele corrigir. Então, ele vai ajustar isso para nós. Vamos ver o que ele faz. Ó, fez algumas correções, mostrou aqui o que era antes, o que está agora, né? Enfim, então tá corrigindo, ó. O que está acontecendo? Vamos ver o que ele colocou aqui, ó. Correção aplicada no modal.tsx, tá? O que está acontecendo? Nativo, quando aberto, virtual modal, recebe estilos de agente, blá blá blá. Bom, tá tudo aqui
registrado, tá? Bônus na mesma correção. Aí ele colocou um código aqui, evita que o form de edição estoure a tela em Mobile Landscape. Se o conteúdo ficar maior que 90% da altura, o modal roda internamente em vez de cortar fora do viewport. Pode testar de novo. Então, beleza, vamos lá, né? Eu vou testar ele aqui, ó. Ó, então tá aqui o dashboard, tudo bem bonitinho, né? Transações. O que estava acontecendo? Clicava aqui, ó, ele estava carregando no canto. Agora já está tudo certo. Clico aqui, já está carregando no meio. Então, corrigido, né? Aqui ele implementou os filtros, então aqui eu tenho por mês, todas as categorias, ó, o tipo de filtro que eu quero, né? Receitas e despesas, as categorias, ó, alimentação, transporte, não tem nada, eu tenho aqui lazer, né? Então tá aqui tudo bonitinho, tá vendo? O filtro tá funcionando perfeito, super rápido, né? Enfim, a informação também é pequena, né? Eu tenho pouca informação no banco de dados, mas tá aí tudo funcionando perfeitamente. Agora é hora de eu falar para ele, ó, ok, corrigido, siga na próxima fase. E vou mandar bala. Lembra que eu estou sempre jogando aqui bypass, né? Usando a opção de bypass, tá? Parte final agora. Estou bem ansioso para ver, porque eu quero testar também no celular, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, o que, que ele fez aqui para nós, né? Ó, 36 tasks executadas, todas concluídas, app pronto para teste integrado. Como testar no Android? O que, que eu pedi para ele aqui, ó? Eu coloquei um prompt que eu disse para ele o seguinte, ó, quando terminar, me instrua como podemos testar isso em um smartphone, pode ser um emulador Android rodando na máquina apontando para o localhost. Veja como podemos trabalhar isso. Tem um celular Android na porta USB que pode ser usado. O ID é tal. Então ele colocou para mim aqui, ó, o seguinte, né? Vamos lá. 36 tasks executadas, como testar no Android. Então, a forma mais limpa, quando o celular está plugado, a DB Reverse Port Forwarding, eu posso usar esse comando aqui, né? O celular fica um túnel para o 5173, né? Do computador. Não precisa do Wi-Fi, nem de mexer em Firewall. Então, ele está falando para eu executar esse comando aqui. Eu nunca vi esse comando, não conheço. Vamos colocar aqui. Ele não deu mais detalhes aqui, né? Como é que faz isso, mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver o que a gente instalar o ADB. Se ainda não tem, instala com a DB version, preparar o celular, ativar as opções de desenvolvedor, já está, ok. Depuração também já está, configurar, devices. É a lista aqui, e aí ele está falando, ó, criar um túnel reverso e subir o dev server. Então vamos ver aqui, ó, ele está mandando rodar esse cara aqui. Então vamos lá, eu vou lá no meu terminal, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou rodar nesse terminal aqui, tá? Então vamos ver o que, que ele faz, ó. Reverse TCP 5173 para TCP 5173. Beleza, tá aqui, vamos ver o que, que ele mais ele colocou. O rundev já está executando, né? Enfim, vai mostrar localhost e tal. Então ele já está executando aqui, né? Aliás, perdão. Aqui, ó. Cadê? É nessa tela aqui, já está executando aqui, tá? Então essa é a aplicação que a gente estava testando lá e tal. E aqui é o meu celular. Então vamos ver localhost 2.5173. Em teoria, é isso aqui. 5173 não foi. Não sei exatamente se ele vai fazer. Bom, vamos lá. Vamos ver outra opção aqui. HTTP no celular. Deveria funcionar, né? Vamos ver aqui, ó. Colocar de novo aqui, Ctrl C. E vamos lá. Ctrl V. Deixa eu ver se tá na Wi-Fi, né? Tá na Wi-Fi, tá na mesma Wi-Fi, ó. Aqui. Vamos ver o Wi-Fi aqui, como é que tá. Não, tá em outra, ó. É por isso. Então, talvez seja isso aqui.
Vamos ver se vai. Tem que estar na mesma Wi-Fi, imagino eu, né? Então vamos lá. Vamos ver se funciona. Ctrl V. Não carregou ainda. Não carregou. Vou falar para ele que eu não consigo carregar. Alternativa. Por Wi-Fi. Rundev menos host. O vídeo vai imprimir um IP. Então vamos. Ele está falando para a gente rodar aqui, né? Então vamos fazer assim, ó. Pegar um outro terminal aqui. Vamos colar esse cara. Ele vai imprimir um IP aqui. Missing script dev, to see list tal. Ah, eu acho que eu tenho que estar dentro da pasta, né? Então, pera aí. Eu tenho que entrar na pasta, eu acho que do projeto lá, tá? Então, D dois pontos. Tal, cd cloud exemplos, ls-l, cd app, finanças. Ok, agora eu estou no projeto, né? pwd. Tá, vamos ver se ele vai rodar pra gente. 172.19.16, vou tentar copiar aqui, ó. Ctrl C, vamos lá no celular, vamos ver se vai funcionar. Ctrl V. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Senão eu vou ter que fazer de alguma outra maneira aqui, né? A gente vai tentar contornar isso aqui, tá? Eu quero ver ele rodando aqui, né? Ó, agora foi! Muito bom, ó. Tá aqui, ó. Então, beleza, tá vendo? Ó? Legal, dashboard. Não tem nada aqui, bem-vindo ao Finance, não tem nada. Ele, inclusive, colocou aqui pra gente, ó. Vou mostrar que ele falou pra gente um pouquinho. Tem uma parte para trás aqui, ó, celular e tal. Deixa eu ver só onde ele tá aqui, ó. Um pouquinho mais para cima, tá? Auditoria. Em algum momento ele falou para mim o seguinte, que quando não tivesse nenhuma transação, ele colocaria ali uma janelinha, tá? Ó, sistema de toast desenvolvido, export JSON para você exportar o local storage para fazer um backup, onboarding aqui, ó, com Hero, bem-vindo ao App Finance app, né? Ícone Sparkles e assim por diante. Então ele montou para a gente aqui bonitinho. Então tá aqui, bem-vindo ao Finance App, despesas, né? Transações, não tem nada ainda, tem um botão de exportar, ó, tá vendo? Muito legal. Então vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui uma receita de R$ 1.500. Próximo, vou colocar dia 1º aqui de abril, definir. Vou colocar aqui categoria de salário, uma descrição qualquer, salário do mês. Beleza? Tô aqui no celular, né? Aqui já tá rodando no celular, tá, gente? Ó, ajustou aqui, beleza. Já tem aqui uma entrada, ó, tá vendo? Ele montou pra gente, certo? Muito bem. Vou colocar uma receita. Ah, coloquei uma despesa. Agora vou colocar R$ 150,49. Tá? Vou colocar aqui almoço. Ó. Vou colocar. Cadê? Alimentação. Almoço. Em família. Adicionar. Show de bola. Já adicionou aqui. Muito bem. Vou adicionar mais uma despesa, né? Vou colocar R$ 49,56. Vou colocar transporte, sei lá, Uber. E tá aqui, ó, muito bem, funcionando legal pra caramba aqui. E conforme você vai apertando ir, ele já zera aqui pra gente, a gente pode colocar outras despesas, né? Então tá aqui, ó, saldo do mês, entradas, saídas, né? Transações, tá aqui uma lista de transações, ó, tá vendo? Vou colocar aqui a gente não vai ter, né? Mas enfim, ó, receitas, ele filtrou pra gente e as despesas listou pra gente, né? Vou dar um edit aqui, ó, despesa centralizada, vou excluir essa daqui,
Ó, beleza. Eu não testei o excluir, então eu vou excluir aqui, ó. Beleza, excluiu, né? Vamos lá no dashboard. Tá aí, ó, R$ 49 de despesa. Ou seja, a gente teve basicamente só um problema na aplicação durante toda essa construção. Um problema só que foram aquelas caixas de diálogo geradas no canto da tela, que muito provavelmente daria problema também no mobile, né? Então é bem interessante. Eu vou tentar fazer mais uma estratégia aqui para a gente fechar. Eu tenho um outro equipamento aqui que tá na minha. É um tablet, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui. Vamos ver, eu vou pegar um tablet aqui. Deixa eu pegar aqui para não ficar poluído, né? ADB Devices. É esse tablet aqui, ó. SRC, SCR, CPY-S. Vou rodar nesse cara aqui para ver como é que fica, tá? Ó, tá aqui, beleza. Em teoria, basta eu abrir aqui um browser. Opa, abri errado. Esse é um equipamento físico, tá, gente? Não é emulador, não. Tem dois equipamentos físicos aqui carregados, tá? Então eu preciso ir de novo lá no... Pegar aqui, ó. Ctrl C, vou lá no meu tablet. Eu quero ver como é que ficou, né? Ctrl V aqui. E vamos fazer ele carregar, ó. E ele tem que carregar zerado, né? Porque afinal de contas é local storage. Ah, eu tenho que fazer provavelmente aquela questão do host lá, né? Ó, ele não carregou aqui. Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu rodei aqui. Deixa eu ver se tem os históricos. Vou ter que fazer aquela questão lá do bypass ali, né? Deixa eu pegar o bypass de novo. Do túnel, né? Criar o túnelzinho ali nesse equipamento, tá? Que é esse daqui. Ctrl C. Vou lá no, no terminal de novo, né? Aqui no do tablet. Deixa eu só ver qual que tá. Aqui, ó. Botão direito, só que aí eu tenho que copiar o carinha aqui, né? Ctrl C e vamos lá ver se vai resolver essa questão aqui. Ctrl V. Beleza, então em teoria agora, se eu colocar aqui um... Vamos ver se ele vai carregar pra gente, né? Vamos lá. Se carregar, vai ser legal, porque a gente testa também num outro equipamento. Acho que não, né? Demorou muito já aqui. Bom, demorou muito aqui, vou tentar resolver no offline e trago ele resolvido aqui, só um minutinho. Consegui resolver aqui, era só problema de estrutura mesmo, de infraestrutura de rede e tal, deu tudo certo, mas tá aqui, ó, ele carregou também zerado dessa vez, né? Então aqui eu posso adicionar aqui mais uma receita, vou colocar aqui 5.000, aqui 50.000 não, 5.000, data do dia 1º de abril, ok, carregar aqui salário. Então, mesma coisa, vai funcionar, né? Já adicionou aqui pra gente, já tem gráfico e tal. Já ficou melhor lá em cima, porque tem mais espaço, obviamente, né? Enfim, transações aqui, ó, tá? E eu posso também adicionar uma receita, né? Então, vamos colocar aqui uma receita de R$ 150, 1.590, vamos colocar aqui, vai. Vamos colocar no negativo aqui, negativo não, né? Vou colocar dia 23, vou colocar, sei lá, eu tô colocando receita, vou colocar despesa aqui, né? Sei lá, plano de saúde aqui, ó. Plano de saúde, tá? Vou dar um clique aqui, ó, adicionar. Vou colocar mais uma despesa aqui, vou colocar 2.450. Colocar o... Tá pequenininho a tela aí, mas vocês estão entendendo, né? Vou colocar aqui outros seguro do carro. Certo? Beleza aqui. Vamos ver como é que a gente tá, ó.
saídas 4.040, entrada 5.000, saldo 96. Vou adicionar mais uma despesa aqui, ó, 2.800. Vou colocar aqui que é, sei lá, educação, vamos colocar. Vamos colocar aqui que é escola do filho, certo? Então ele deve ficar no negativo ali. Olha lá, saldo do mês negativo, 5.000 de entrada, saída, e aqui a gente tem as transações, tudo bonitinho. Clicou centralizado, clicou para excluir, tá aqui bonitinho. Então a gente teve, né, basicamente só um erro durante a construção. Temos uma aplicação aqui funcional. Eu não testei a parte da exportação, né? Ó, aqui a exportação ele colocou à direita, ó, exportar JSON, deixa eu ver aqui, backup exportado. Então ele criou esse backup numa pasta, ó, legal, em numa pasta do próprio dispositivo, né? Então se eu vier aqui, exportar JSON, criado, exportado, abrir, tá aí, ó. Eu poderia pegar esse arquivo, colocar em algum lugar, poderia agora, né, pedir pro Cloud, pedir para ele criar uma nova fase, né? A gente poderia subir esse arquivo agora para um GitHub, fechar tudo bonitinho essa aplicação, e aí depois o que a gente faz, né? A gente pode criar uma nova especificação para falar assim, bom, agora eu preciso criar uma API, digamos, né? Vou ter um banco de dados em Postgres, sei lá, e vou ter uma API no meio. Aí começa todo o processo novamente. Criar uma spec, criar as tasks, criar uma sprint, né, de trabalho, para a gente poder executar uma nova etapa e implementar novas funcionalidades nessa aplicação. Mas essa aqui já seria um MVP, digamos, que eu poderia colocar já para o meu cliente, para o meu usuário final, fazer os primeiros testes. Então, com isso, né, a gente conclui esse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Eu peço muito o seu comentário. Comenta aqui o que você achou, se você achou legal, se você achou ruim, tem alguma dica, tem alguma coisa que você faz aí que é diferente do que eu faço. Comente na parte de baixo aqui, deixa seu like, se inscreva no canal. Entre nas nossas comunidades, né? Então tá aí a comunidade Dev AIs para você poder tirar todas as suas dúvidas. Então se ficou alguma dúvida no vídeo, deixa nos comentários, mas vai lá também, lá na nossa comunidade, dá o feedback pra gente lá dentro. Ó, Adriano, pô, gostei, legal, vou seguindo aqui. Enfim, e não se esqueça, né? Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, se você tiver interesse em participar de treinamentos ou dar um treinamento, ter um treinamento dentro da sua empresa, é só entrar em contato comigo que a gente constrói essa evolução junto. Então, por hoje, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.